E aí galera, Pastor Antônio Lima mais uma vez com vocês, começando mais um devocional. E hoje eu quero trazer uma palavra que tem o seguinte texto, o tema: pague suas dívidas. Em Romanos, no capítulo 13, no versículo 8, diz assim: a ninguém devais nada, ou seja, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos amei uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Amém? A palavra de Deus diz que Jesus orienta que você cumpra as suas dívidas, cumpra os seus negócios, cumpra a sua palavra, honre a sua palavra. Antigamente, na Bíblia, nos tempos bíblicos, se valorizava muito a palavra de um homem, né? O que ele dizia tinha grande valor, muito mais do que dinheiro, muito mais do que ouro, do que prata. A sua palavra tinha grande valor. Se ele falasse assim: amanhã eu venho te pagar, amanhã ele ia pagar. Hoje em dia nós falamos as coisas e não cumprimos. Às vezes você compra uma coisa pequena, uma coisa grande, uma coisa simples, pode ser também, e barata, e não paga. E a palavra diz assim: a ninguém devais nada, a não ser o amor. Hoje em dia nós devemos mais os outros do que o amor, né? Nós temos mais dívidas do que apenas o amor. E Jesus dá o exemplo. Em tudo, sempre Jesus dá o exemplo. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 20, fala assim: e ele disse-lhes: de quem é esta esfinge? E está escrito, esta inscrição. Esfinge, para quem não sabe, seria como se fosse um círculo, uma moeda, né? Seria o dinheiro daquela época, o dinheiro daquele tempo que era usado. Então, de quem era essa esfinge e esta inscrição? E responderam: de César. Então Jesus disse novamente: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aqui Jesus está dando um exemplo de que você tem que pagar as suas dívidas. Se você comprou, pague. Se você pediu, pague. Só que hoje em dia você fala aqui e muda de opinião ali. Hoje em dia você faz uma coisa aqui e muda de pensamento lá. Você tem dois jeitos. É como se você tivesse duas características, duas identidades. Como se você fosse duas pessoas diferentes, numa só, que não honra com o que diz. Aqui Jesus está dando um exemplo. Ele diz que você tem que pagar suas dívidas. E quando nós lemos o restante do versículo, o restante do capítulo, aqui está falando sobre o tributo, sobre o imposto que era cobrado pelo imperador romano. E Jesus não era romano. Se fosse em outra época ou de outro jeito, ele talvez não tivesse nem obrigação de pagar aquele tributo. Mas ele dá o exemplo dizendo que deve ser pago. Dai a César o que é de César. De César é o que? O dinheiro, as riquezas. E dai a Deus o que é de Deus. Honra a Deus com o que você tem. Então, hoje em dia nós devemos mais os outros do que o amor, né? Fazemos dívidas incalculáveis e não honramos com isso. Então, assim, antigamente a palavra valia mais. Então honre a sua palavra. Sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna, quer dizer, que vem do maligno. Amém? Fica com Deus. Quai, seu app de vídeos curtos.